Olá, seja bem-vindo a mais um podcast comigo, Cássio Gama. E se você quiser mandar alguma dica de tema ou sugestão, me procura nas redes sociais, @CássioGamaOff, ou comenta no podcast, na área de comentários. E hoje uma dica bem importante para você aí que está na busca de emprego, se preparando, para uma oportunidade, para uma entrevista, no meio dessa pandemia, desse momento de isolamento social e do uso, dos recursos de vídeo, chamadas de vídeo, etc. Hoje eu trago aqui 12 dicas, para mandar ir bem em uma entrevista por videoconferência. Então confira, como usar a tecnologia de entrevista à distância a seu favor. Então, a videoentrevista, é uma etapa aí cada vez mais comum nos processos seletivos desde o início da pandemia. Então, muitas empresas vêm recorrendo a essa ferramenta para respeitar aí a recomendação de isolamento social. Então, a aposta, é que ela permaneça em alta mesmo quando tudo isso passar. Então faz todo sentido, já que a ferramenta coloca o candidato, o entrevistador cara a cara, sem exigir aí deslocamentos, grandes bloqueios nas agências, nas agendas, de ambas as partes, e aquele nervosismo, que tem extra relacionado aí à dificuldade de chegar ao local da entrevista, trânsito e etc. Mesmo antes já ocorria, algumas empresas já praticavam uma entrevista prévia, por vídeo, ou mesmo já fazia uso desse recurso, porque otimiza o tempo de ambas as pessoas. Às vezes, a dificuldade de chegar no local, o estar desempregado, às vezes nem dinheiro para o deslocamento, fica bastante complicado para a pessoa. Então, além disso, o que é uma outra vantagem muito relevante aí, o vídeo ele permite que as pessoas, de diversas localidades tenham a mesma facilidade de acesso ao processo seletivo, que tanto pode ser para trabalhar remotamente quanto para trabalhar em um escritório. Afinal, aí você pode estar totalmente disposto, a mudar de uma região para outra. Se você está em São Paulo, por exemplo, e for contratado para trabalhar em outra cidade, tem essa mobilidade, essa vantagem, mas talvez também não pode ter a mesma disponibilidade de viajar até para outra região, etc. e tal. Se você nunca participou, de uma videoentrevista, eu vou passar aqui algumas recomendações para que você possa fazer isso de uma melhor forma, mostrando aí todo o seu potencial, sem deixar de qualquer estresse por conta da tecnologia prejudica aí seu desempenho no momento. Então, o que é um vídeo entrevista, O que é uma vídeo entrevista, uma videoconferência caracterizada aí uma entrevista de emprego? Vídeo entrevista, ela é uma etapa do processo seletivo em que o candidato é entrevistado remotamente, utilizando aí um computador ou um dispositivo móvel, um mobile, tablet ou celular, por exemplo, para responder às perguntas do entrevistador. Então, existem basicamente aí dois tipos de vídeo entrevista. O primeiro é aquele feito em tempo real, quando o candidato entrevistador tem um compromisso marcado e acessa a reunião por meio de um link que pode ser usado aí pelo Meet, um aplicativo muito usual é o Meet ou o Zoom, por exemplo. Nesse tipo de vídeo entrevista, a conversa é feita remotamente, mas a dinâmica, é basicamente a mesma, da conversa presencial. Com a ajuda aí da tecnologia, ambos se veem, vocês se veem e fazem aí
fazem e respondem perguntas um ao outro. O segundo tipo de vídeo entrevista é o realizado por meio de uma gravação. Você utiliza alguma ferramenta, né, de busca de emprego, por exemplo, aí o vagas.com, por exemplo, que oferece essa ferramenta para que os recrutadores, né, enviem as perguntas e os candidatos possam gravar suas respostas. Então, a maior vantagem desse tipo de vídeo entrevista é que o candidato pode escolher, né, o melhor momento para fazer as gravações e o recrutador também pode acessá-las quando for melhor para ele. Então, quando ela costuma ocorrer, né? A vídeo entrevista costuma ocorrer já na etapa final do processo seletivo, quando os candidatos já passaram ali pela triagem, né, de currículos, pelos testes de conhecimento e raciocínio lógico e pela dinâmica, né, de grupo, quando essas etapas fazem parte da seleção. Então, como fazer, né, uma entrevista por vídeo? A entrevista por vídeo tem aí algumas diferenças técnicas em relação, né, à entrevista presencial. No entanto, se você já for experiente no modelo tradicional de entrevista, não precisa fazer dessa novidade aí um motivo para estresse, porque a dinâmica, né, é basicamente a mesma e o seu papel também é basicamente o mesmo. Então, eu vou apresentar aqui algumas recomendações, né, para que tudo dê certo aí nessa hora para você. Então, as dicas valem tanto para entrevistas feitas por videoconferência em tempo real, quanto para as entrevistas gravadas. Então, primeira dica, né, número 1 aí da entrevista, para montar a sua vídeo entrevista. Use uma conta profissional. Primeira dica, use uma conta profissional. Se você for participar de uma vídeo, né, entrevista, certifique-se de estar utilizando uma conta profissional com seu nome de usuário. Hoje em dia, né, com crianças fazendo as aulas remotas e todo mundo aí trabalhando em casa, pode acontecer de você entrar na reunião com o recrutador, né, com o seu username ali, o seu nome da sua filha, por exemplo, ou de alguém da sua casa. Não é um erro, né, imperdoável, mas é melhor que seja evitado, esteja ali tudo bonitinho. Às vezes tem foto, é melhor atualizar com uma foto mais profissional, né, ali a sua foto do LinkedIn, algo mais, uma roupa bem mais colocada para o momento. Então, tem tudo isso. A segunda dica, feche todos os outros aplicativos. Então, a segunda dica, feche todos os outros aplicativos. Para garantir, né, o melhor desempenho da sua internet, do seu computador, é importante fechar qualquer outro aplicativo que não seja o da entrevista. Isso evita, né, que você seja interrompido, que sua atenção seja desviada e também que a conexão fique mais lenta. Lembre-se também de tirar o som do celular. Então, desconecte tudo, né, do seu computador, porque é um sistema de mensagem instantânea. Então, ele exige muita os dados da sua internet, aí da sua casa. Se possível também, né, conectar, não depender do Wi-Fi, conectar um cabo no seu computador, aquele cabo azul, né, aquele famoso cabo azul de internet, direto ali com o provedor de internet. É bem indicado para não ter surpresa de falhar, de desconectar. Terceira dica, vista-se adequadamente. A entrevista online é tão formal quanto a presencial, por isso você deve ter o mesmo cuidado que teria, né, se fosse até o escritório da empresa. Se você usaria, né, terno na entrevista tradicional, deve se preparar da mesma forma aí para uma entrevista por vídeo. Isso demonstra, né, que você se preocupou em ser profissional e que se preparou, né, adequadamente para essa ocasião. Confira a quarta dica.
confira o equipamento e a conexão da internet com antecedência. Antes da entrevista, é importante aí checar como está, né, sua internet e caso haja algum problema, tente solucionar o problema antes do horário agendado. Ou, se não houver solução, buscar, né, outro local para a conversa com o recrutador. Se for uma vídeo na entrevista realizada pela ferramenta, pela uma ferramenta aí como vagas.com, você terá aí um tempo reservado para testes, né, antes de o vídeo ser gravado. Então aproveite para verificar se o microfone está funcionando, se o que você diz pode ser compreendido sem interferência, se a imagem está clara e se a câmera, né, está de fato focada em você. Sabemos, né, que sempre pode haver aí imprevistos, mas é preciso minimizar as chances de problemas, né, ocorrerem. Porque uma entrevista em que a conexão fica falhando, causando muito cansaço, né, para todo mundo, né? Fica aquela coisa maçante, desculpa minha internet, volta ao assunto e acaba aí você se perdendo e chama mais atenção do problema da sua internet quanto propriamente o que você quer passar. Escolha um lugar, a quinta dica, escolha um lugar apropriado. O ideal é escolher um local silencioso, adequado, iluminado, com fundo branco, em que você não seja, né, interrompido e possa se concentrar no que estará fazendo. E se você não tiver, né, um lugar ideal para isso, procure o melhor lugar possível. Uma dica é sentar de costas, né, para uma parede vazia. Se você costuma, por exemplo, encostar a mesa, né, na parede e trabalhar de costas para a sua cama, vale a pena inverter a mesa e ficar aí com você de frente para a cama, mesmo que seja apenas durante a entrevista, né? A mudança deixa o ambiente aí mais neutro e até mais profissional. A sexta dica, faça a sua lição de casa. Acredite, entrevistas de emprego pela internet pedem tanta preparação quanto entrevistas presenciais. Quando você, né, sabe para qual empresa é a seleção, prepare-se com antecedência, busque todas as informações que puder sobre ela, entenda o seu segmento, sua posição em relação à concorrência, leia o que foi publicado sobre ela na imprensa. Essa atitude demonstra o quê? Né? Que você tem interesse no emprego, no negócio da empresa, em sua metodologia de trabalho e, se for o caso, né, que está alinhado com seus valores e a sua missão. Sétima dica, cuide do seu marketing pessoal. Tanto quanto né, na entrevista presencial, o recrutador ele espera que você fale sobre suas competências e seus principais resultados. Tenha isso na ponta da língua. Ele espera também ver aí garra e brilho, né, nos seus olhos, mesmo que através da câmera. Portanto, né, não poupe esforços e procure agir como se estivesse de fato frente a frente com interlocutor, com o entrevistador, né, com a pessoa aí que vai dialogar com você da empresa. Oitava dica, use o headset. O headset é aquele telefone com microfone, né? Normalmente só tem um fone ali e você prende ele, só tem um fone com microfone. Usar um headset, né, com microfone e fones de ouvidos é muito importante na entrevista de emprego para minimizar, né, os sons do ambiente e deixar a sua atenção totalmente focada na conversa. Então, mesmo, né, que no início seja um pouco incômodo, principalmente se você não estiver acostumado a ficar com o aparelho, não deixe de usá-lo nessa hora. Então é importante a captação do som, que às vezes você vai falar direto pelo microfone do computador, o som ele estoura na sala que você está, não tem um isolamento acústico no quarto, na sala, é muito aberto. Então, recomenda-se usar o próprio fone do celular, né? O fone com microfone ou o headset, que ele capta muito bem o som, por ser um aparelho propriamente, né, usados por operadores de telemarketing, etc. e tal.
A nona dica, olhe para o recrutador. Sim, olhe para o recrutador. É um pouco difícil, né, fazer isso visual com o recrutador ali no vídeo, na vídeo entrevista, mas é importante tomar esse cuidado. A dica, na hora de responder as perguntas, né, olhe diretamente para a sua câmera e não para a imagem do recrutador que aparece na tela. É a forma, né, mais próxima de estabelecer um contato visual e dar aquela sensação, né, de olho no olho, que tanto gera confiança nos encontros presenciais. Quando ele estiver falando, né, claro, você pode e deve, né, olhar para a imagem dele na tela, que é comum, mas para ele lá, que ele está assistindo, quando ele está acompanhando, né, o que você fala, se você olhar para a câmera, dá a impressão que você está olhando para ele, apesar de você não estar. E quando ele falar, você olha para, logicamente, né, para a tela do computador para assistir ali o que ele tem para te dizer. A 10ª dica é o quê? Tome cuidado com a postura. 10ª dica, tome cuidado com a postura. Lembre-se de se sentar adequadamente na cadeira com os ombros abertos, né? Evite se ficar curvando durante a entrevista, porque você possivelmente sairá do foco da câmera e passará uma imagem negativa. Então, coloca ali o computador, a câmera na altura, né? O notebook ali, se você usa o notebook, a câmera mesmo na altura do seu olho, para não ficar aquela coisa meio que parece que você está curvado, muito próximo da câmera, que muita gente costuma fazer isso. Então, fica numa postura bem adequada. A 11ª dica, né? Dica 11, né? A dica 11 é: avise todos da casa sobre a entrevista. É importante, né, que todos estejam aí avisados, né, de que você não deve ser interrompido durante a entrevista e que os barulhos devem ser evitados. Se você estiver num local isolado para a conversa, né, um quarto, por exemplo, vale a pena aí colocar um aviso na porta, né, para que ninguém entre no ambiente. Então, se preocupa com isso, né? Gente, eu vou fazer uma entrevista hoje, avisa todo mundo da casa, desliga celular, desliga tudo e foca naquilo para ter aí um bom resultado. E a última, né, a dica 12, né, a 12ª, agradeça. No final da conversa, né, é importante agradecer e se colocar à disposição para tirar qualquer dúvida sobre... Fica aberto, né, para a empresa entrar em contato, dar o feedback, se passou ou não passou. É importante ficar, no final da conversa, agradecer por ter a empresa ter te convidado a participar daquela entrevista, dentre as muitas pessoas, ela ter te escolhido, né, para aquilo. É importante esse agradecimento, mesmo que você não venha a ingressar na vaga. Então é importante fazer isso. Então essas são as dicas de hoje, deve ter outras coisas também que você deve levar em consideração, estar seguro do que você vai falar, pesquisar, né, como foi dito aí sobre a empresa, todas essas questões, porque seria como se fosse no presencial, só que à distância. Talvez pode te intimidar um pouco, né, falar ali pelo computador, não ter aquela coisa, né, do presencial, mas age como se pensa como se estivesse no local. Pense, né, como se estivesse lá fazendo direto lá na empresa, no escritório. Então fica aí mais um episódio de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, comenta, né, curte aí, comenta, compartilha com seus amigos, né, envia para os seus amigos, deixa o comentário aqui embaixo no podcast, né? Tem a área de comentários. Ou se você quiser seguir nas redes sociais ali para dar o feedback, encaminhar algum tema em específico, @CássioGamaOff. Não deixe de compartilhar aí a sua opinião. E até um próximo episódio.